Imagine um homem que vive completamente isolado, sem qualquer contato com o mundo exterior, em uma das regiões mais remotas e inóspitas da Terra. Um ser humano solitário, que não compartilha sua língua com mais ninguém, que caça, planta e sobrevive utilizando apenas os recursos da floresta ao seu redor. Esse é o enigmático caso do último índio isolado da Amazônia. Um homem cuja existência desafia a lógica do mundo moderno e cujos passos silenciosos na mata guardam segredos de um tempo ancestral, quase esquecido pela humanidade. Por décadas, ele habitou seu território sem saber o que acontecia fora da densa muralha verde que o protegia, ignorando guerras, avanços tecnológicos e a transformação acelerada do planeta. Sua sobrevivência, em meio a uma floresta cada vez mais ameaçada, tornou-se símbolo de resistência, mas também de uma solidão imposta pela violência e pela destruição de seu povo. Sem tribo, sem parentes, sem ninguém com quem compartilhar memórias ou tradições, ele seguiu vivendo com dignidade e força em um mundo que, aos poucos, desaparecia ao seu redor. Mas, afinal, quem é esse homem? Como ele chegou a esse isolamento extremo? E o que aconteceu quando, finalmente, os primeiros homens brancos se aproximaram de seu mundo silencioso? A história do último indígena isolado da Amazônia não é apenas um relato de sobrevivência, mas também um poderoso testemunho sobre as consequências do avanço desenfreado da civilização sobre os povos originários. Ao conhecer sua trajetória, somos levados a refletir sobre respeito, preservação e a urgência de proteger as vozes que restam da floresta. Este homem, conhecido por muitos como o índio do meio do mundo, foi o último sobrevivente de uma tribo indígena completamente isolada na selva amazônica. Durante anos, sua existência foi apenas uma hipótese entre antropólogos, sertanistas e indigenistas que rastreavam pegadas, restos de abrigos e sinais discretos de presença humana no coração da floresta. Sem nome conhecido, sem língua registrada, sem identidade para além de sua silenciosa resistência, ele se tornou símbolo de um capítulo dramático e pouco compreendido da história dos povos originários do Brasil. A região onde vivia era considerada uma das mais inóspitas e remotas da Amazônia, marcada por densas matas, rios sinuosos e uma biodiversidade impressionante, mas também por conflitos fundiários, grilagem e avanço de fazendeiros sobre terras indígenas. Sua tribo, segundo estimativas, teria sido exterminada por invasores ilegais que buscavam ocupar o território para exploração agrícola e pecuária. Sobrevivente de um massacre silencioso, esse homem resistiu sozinho, por décadas, mantendo vivas suas tradições, técnicas de sobrevivência e o profundo vínculo com a natureza. Vivendo em total isolamento, ele construiu suas próprias armadilhas, cultivava pequenas roças, caçava com instrumentos rústicos e mantinha distância de qualquer presença humana. Por muito tempo, pensou-se que ele fosse apenas uma sombra da floresta, uma lenda entre os sertanistas. Só nos anos 1990 sua existência foi oficialmente confirmada pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, quando rastros e sinais de sua presença tornaram impossível negar. Havia um homem vivendo completamente isolado em uma área sob forte pressão de invasores. As primeiras tentativas de aproximação foram extremamente cautelosas. Respeitando o direito ao isolamento, os indigenistas deixavam alimentos, ferramentas e objetos em locais estratégicos, e observavam, à distância, o modo como ele interagia com aqueles itens. Ele sempre deixava claro, com gestos, armadilhas ou simplesmente desaparecendo no mato, que não desejava contato. Sua desconfiança não era infundada. Ele sabia, instintivamente ou por lembranças traumáticas, que o homem branco representava perigo. A grande pergunta, então, era inevitável. O que aconteceria se um dia ele fosse encontrado? Ou pior, o que aconteceria se ele desaparecesse? A presença do índio do meio do mundo levantou questões éticas, políticas e ambientais sobre o destino dos povos isolados, a responsabilidade do Estado em protegê-los e o avanço constante da fronteira agrícola sobre territórios sagrados. Sua história comoveu o Brasil e o mundo, não apenas pela solidão extrema, mas pela resistência silenciosa de alguém que, mesmo invisível para a sociedade, lutou para preservar uma vida inteira de saberes ancestrais, em meio à floresta que sempre foi seu lar. Por anos,
Ele foi apenas uma sombra na floresta. Caçadores ilegais e membros de outras tribos diziam tê-lo visto à distância. Um homem de aparência selvagem, coberto de terra, movendo-se rapidamente entre as árvores, sempre em silêncio. As histórias eram vagas, quase lendas. Um homem sozinho que nunca se deixava encontrar, que sumia na mata como um fantasma. As pegadas deixadas no solo úmido, as pequenas roças escondidas, os abrigos improvisados e as armadilhas engenhosas eram tudo o que se tinha como prova concreta de sua existência. Para os especialistas, era como seguir os rastros de um enigma humano. Em 1996, uma expedição organizada pela FUNAI decidiu buscar esse homem. A missão era cercada de cautela, pois já se sabia que ele evitava contato com qualquer outro ser humano. A equipe avançou lentamente pela floresta, guiada por rastros e informações colhidas ao longo de anos. Quando finalmente chegaram a um dos locais onde ele costumava se abrigar, encontraram algo inesperado. Uma cabana rudimentar cavada parcialmente no chão, com folhas cobrindo a entrada. No entorno, estavam lanças, cestos e até uma pequena plantação de milho. Era evidente que ele estava por perto, observando, talvez, mas nunca se aproximou. E mais, havia sinais de que ele se deslocava constantemente, como se estivesse sempre um passo à frente, fugindo. Essa recusa em se mostrar intrigava os indigenistas. Porque ele não aceitava ajuda. Porque mantinha o silêncio absoluto, mesmo diante da oferta de alimentos e utensílios. A resposta parecia mais complexa do que o simples medo do desconhecido. Alguns acreditavam que ele carregava um trauma profundo, testemunha direta da destruição de sua tribo, talvez da morte violenta de seus parentes pelas mãos de invasores. Outros sugeriam que, ao passar tantos anos sozinho, ele havia desenvolvido uma desconfiança absoluta da presença humana. O mundo fora da floresta, para ele, era sinônimo de dor, invasão e morte. Conforme os anos passavam, novas expedições eram organizadas, com o cuidado de nunca forçar um encontro. Era o princípio do respeito ao isolamento, defendido por especialistas que entendiam que, para alguns povos, a civilização não é sinônimo de progresso, mas de ameaça. Ainda assim, o aumento da pressão sobre a floresta, com fazendeiros, madeireiros e garimpeiros cada vez mais próximos, tornava o isolamento do índio cada vez mais difícil. Os sertanistas sabiam que, cedo ou tarde, o mundo acabaria invadindo seu espaço, mesmo sem querer. E isso aumentava o senso de urgência em entender sua história, proteger seu território e garantir sua sobrevivência. O que, afinal, motivava tanto medo? Seria instinto de preservação? Seria uma memória viva das atrocidades cometidas contra seu povo? Ou seria algo ainda mais profundo? A percepção de que sua cultura, sua identidade e até sua própria existência perderiam o sentido ao entrar em contato com um mundo que nunca o acolheu? O mistério do homem solitário da Amazônia permanecia vivo, e cada passo em sua direção parecia apenas reforçar a barreira invisível que ele havia construído ao redor de si. Uma barreira feita de silêncio, dor e resistência. Em 2008, após anos de buscas, rastreamentos e tentativas cautelosas, aconteceu o que muitos acreditavam ser impossível. O último índio isolado da Amazônia finalmente se aproximou por vontade própria. A última expedição foi cuidadosamente planejada por antropólogos e representantes do governo, que já compreendiam a importância de respeitar sua autonomia. Ao contrário das abordagens anteriores, não houve cercos, nem gestos invasivos. Eles apenas montaram um acampamento silencioso próximo ao território onde ele havia sido avistado, e esperaram. Depois de dias de tensão e expectativa, ele apareceu entre as árvores, como um espírito da floresta que decide, por um instante, tornar-se visível. O encontro foi breve, mas inesquecível. Ele se aproximou devagar, o corpo coberto de tinta e terra, os olhos atentos a cada movimento da equipe. Não parecia agressivo, mas também não estava confortável. Sua postura era de alerta constante, como alguém que está prestes a fugir a qualquer sinal de ameaça. O silêncio foi quebrado apenas por algumas palavras que ele murmurou, em uma língua que ninguém conseguia compreender. Os antropólogos registraram tudo, tentando decifrar não apenas o som de sua fala,
mas também o que dizia seu corpo, seus gestos, seu olhar. E foi aí que algo mais profundo emergiu. Havia uma dor ali, evidente, crua, quase insuportável. Seus olhos não expressavam apenas medo, mas uma tristeza antiga, talvez resultado de tudo o que havia vivido e perdido. Era como se ele carregasse em si a memória de uma civilização desaparecida, o peso de ser o último guardião de um mundo que ninguém mais lembrava. Os especialistas, acostumados a observar com distanciamento científico, foram tomados por uma emoção inesperada. Eles perceberam que aquele momento não era apenas um registro antropológico. Era um pedido silencioso por respeito, por não ser forçado a escolher entre desaparecer ou se render. A grande questão surgiu com força. O que fazer agora? Muitos acreditavam que aquele encontro era a chance de reintegrá-lo à sociedade, oferecer cuidados, proteção, talvez até diálogo. Mas havia também o risco de sufocar sua essência, de submetê-lo a um modo de vida que ele jamais pediu para conhecer. Estaria ele pronto para um mundo moderno? Ou seria o mundo moderno que, mais uma vez, estava invadindo um território que não lhe pertencia? A dúvida gerou debates intensos entre os membros da expedição, entre indigenistas e autoridades, entre aqueles que desejavam salvá-lo e os que compreendiam que talvez ele só precisasse continuar sendo quem era, em paz, na floresta. A reviravolta não foi o simples fato de ele ter aparecido, mas o que sua presença despertou. Não houve palavras compreendidas, nem promessas trocadas. Mas naquele olhar carregado de história, surgiu um novo entendimento. Talvez o verdadeiro respeito não esteja em tentar trazê-lo para cá, mas em garantir que ele possa continuar lá, do seu jeito, no seu tempo, com sua dignidade. O mundo moderno, pela primeira vez, não estava diante de um ser primitivo a ser civilizado, mas sim diante de um homem inteiro, complexo, que escolheu viver livre. E isso mudou tudo. A trajetória desse índio solitário não é apenas uma curiosidade isolada, mas um espelho das trágicas consequências que a chegada da civilização impôs aos povos indígenas da Amazônia. Durante séculos, tribos inteiras foram varridas do mapa por doenças contra as quais não tinham imunidade, como gripe, sarampo e tuberculose, trazidas por forasteiros bem ou mal intencionados. Outras foram perseguidas, expulsas ou mortas por garimpeiros, fazendeiros e madeireiros em busca de terras e recursos naturais. Essa invasão constante desestruturou culturas milenares, apagou línguas, rituais e modos de vida únicos, perdas que não podem ser revertidas. O homem conhecido como o Índio do Buraco, como ficou informalmente apelidado por cavar tocas no chão para dormir, representa o último suspiro de um povo completamente destruído. Acredita-se que ele tenha testemunhado o massacre de sua tribo nos anos 1970, e desde então, passou a viver sozinho, recusando qualquer contato. Durante mais de 25 anos, ele resistiu de forma silenciosa, cultivando sua roça, caçando e construindo suas armadilhas, como uma forma de preservar o pouco que lhe restou. Sua identidade, sua dignidade e a liberdade de viver segundo os próprios princípios. A floresta era sua casa, sua proteção e seu último vínculo com tudo o que amava. A aproximação final não foi escolha dele. Por mais cuidadosas que tenham sido as expedições, o mundo moderno se impôs lentamente sobre o seu. Quando sua presença se tornou conhecida, ele passou a ser vigiado, mais tarde, monitorado à distância para sua segurança. Em seus últimos anos, foi transferido para uma área protegida da FUNAI, onde podia viver sem interferência direta, mas ainda assim cercado por uma realidade da qual nunca fez parte. Ele nunca aprendeu o português, nunca adotou hábitos da vida urbana, e tampouco demonstrou interesse por isso. Vivia no seu tempo, no seu silêncio, carregando lembranças que ninguém mais podia compartilhar. Quando morreu, em 2022, sozinho, deitado em sua rede, o Brasil e o mundo perderam mais do que um indivíduo. Perdemos um idioma, uma cosmologia, uma história que não será contada em nenhum livro, porque só ele a conhecia. Os antropólogos que o acompanhavam registraram o máximo que puderam: seus rastros, seus hábitos, os objetos que utilizava, os símbolos que pintava no corpo.
Mas tudo isso é uma tentativa limitada de traduzir um universo muito mais amplo, que desapareceu sem deixar sucessores. Ele era o último elo entre o presente e um passado ancestral que foi arrancado pela força da ganância e da ignorância. Sua história nos obriga a refletir. Quantas culturas ainda resistem no coração da floresta, tentando sobreviver em silêncio? Quantas outras foram extintas sem sequer terem sido conhecidas? A presença desse índio nos lembra que o progresso não pode ser medido apenas por tecnologia ou crescimento econômico, mas também pela capacidade de respeitar e proteger a diversidade humana e cultural do nosso planeta. Ele se foi, mas deixou uma marca profunda, uma lembrança viva de que existe sabedoria no isolamento, resistência no silêncio e dignidade na escolha e de não se render. O último índio isolado da Amazônia nos deixou em 2009, em completo silêncio, o mesmo silêncio com que viveu, resistiu e morreu. Sua partida não foi apenas o fim de uma vida solitária, mas o encerramento de uma história milenar, de uma cultura que sobreviveu ao tempo, à violência e ao esquecimento até não poder mais. Ele não era apenas um homem escondido na floresta. Era a personificação de um povo inteiro, de um modo de viver que escolheu permanecer distante daquilo que chamamos de progresso. Sua presença silenciosa era um grito contra a destruição e a pressa com que o mundo moderno varre tudo o que não compreende. O que ficou foi mais do que rastros ou registros em cadernos de antropólogos. Ficou um alerta, um lembrete de que há sabedoria no modo simples de viver, de que o verdadeiro valor da existência nem sempre está nas conquistas materiais, mas na conexão com a terra, com a ancestralidade, com o tempo vivido de forma plena e autêntica. O último índio isolado era uma ponte para um passado que nunca valorizamos o suficiente. E quando essa ponte desabou, perdemos a chance de entender melhor a nós mesmos, de lembrar que, antes das cidades, das estradas e da internet, já havia vida, história e cultura pulsando na floresta. Talvez essa seja sua maior herança, nos obrigar a refletir sobre o que chamamos de civilização, sobre nossa pressa em dominar tudo, e sobre o respeito que devemos a quem estava aqui muito antes de nós. Sua existência nos questiona, nos inquieta. O que realmente sabemos sobre os povos da Amazônia? E, mais profundamente, o que sabemos sobre nós mesmos, sobre nossas escolhas, sobre o mundo que estamos construindo? A morte desse homem foi o fim de um povo, mas pode ser, também, o começo de uma nova consciência. Se ouvirmos com atenção o silêncio que ele deixou, talvez encontremos as respostas que tanto precisamos.